Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com a nossa apostila de matemática, aqui na página de número 7. Então eu quero resolver aqui com vocês alguns exercícios. Eu vou fazer com vocês o exercício número 7 e também o exercício número 9. Então quem quiser tentar fazer sozinho esses dois exercícios, depois voltar no vídeo para ver se conseguiu resolver certo, se pensou direito, pode pausar o vídeo nesse momento e tentar fazer sozinho ali, e aí depois vocês voltam e já fazem a correção, ok? Eu só quero chamar a atenção de vocês, porque nessa página aqui nós não temos espaço para resolver o exercício 7 e também o 9 que eu quero fazer com vocês. Então, mesma coisa, vocês vão fazer lá em uma folha e depois vocês vão deixar aqui na apostila de vocês, ou resolve a lápis ali do ladinho, de uma forma que não fique muito forte, e depois vocês passam no caderno quando vocês receberem novamente, ok? Então, olha só, aqui nesse exercício número 7, nós vamos observar aqui esse gráfico que tem a previsão do tempo, da temperatura lá de Belo Horizonte. Então, nós vamos observar e depois vamos responder aqui algumas questões juntos, ok? Então, sétimo ano, né? Este é o infográfico que nós vamos estar observando. Então, esse infográfico aqui, né, ele tem a previsão da temperatura lá de Belo Horizonte. Então, olha só, aqui nessa parte, né, nós temos as temperaturas máxima e mínima, olha só, máxima e mínima. Nós temos aqui os dias também, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e também sábado. Aqui nós temos as horas, olha só, 15, 20, 23, 2 horas, 5, 8, 11 e 14. E aqui nós temos a temperatura, né? Que seriam nesses horários aqui, né? Olha só, aqui 24 graus às 17 horas, 20 graus às 20 horas e assim por diante, ok? Então, olha só, a primeira questão, a questão A. De quanto em quanto tempo o gráfico indica as previsões de temperatura nas próximas 24 horas em intervalos iguais em graus Celsius? Então, aqui é para eu analisar aqui o horário, né? De quanto em quanto tempo que está analisando. Então, olha só, aqui 17 horas, 20 horas, 17 até as 20, 17, 18, 19 e 20. Então, são 3 horas. Aqui, 20 horas até 23, 20, 21, 22, 23. Então, quer dizer que se eu analisar que todos os intervalos são iguais, esse gráfico aqui, né, ele está analisando ali a temperatura de 3 em 3 horas. Agora, vamos resolver, então, o exercício da questão B. Então, aqui a questão B diz o seguinte: qual que é a média das previsões registradas para esse período? Use a aproximação de casa decimal. Então, aqui ele quer saber qual que é a média das previsões registradas nesse período. Então, eu preciso analisar ali todos os dias, né? Então, quais são os valores que eu vou pegar aqui? Se ele quer saber qual que é a média das previsões, então eu preciso pegar os valores, né, das temperaturas que eu tenho aqui em cima no meu gráfico, né? Olha só, aqui na parte de cima, eu preciso pegar aqui essas temperaturas, né? Então, olha só, eu já registrei aqui no quadro. Então, olha só, 24, que é do sábado, 20 do domingo, 17 da segunda, 13 da terça, 12 da quarta, 11 da quinta, 17 aqui da sexta e 21 do sábado. Então, essa soma eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 8, né? Porque está sendo analisado ali, ó, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, são 8 dias. Então, eu vou fazer a soma e eu vou dividir por 8. Gente, aqui vocês sabem que vocês podem estar usando a calculadora para estar agilizando os cálculos ali, né? Então, olha só, fazendo a soma aqui desses valores, né? Ó, fazendo a soma desses valores aqui de cima, então eu vou ter 135. Então, somando todos esses valores aqui, eu vou encontrar esse valor, 135. E aí, eu vou dividir aqui por 8. E agora, 135 divididos por 8 é igual a 16,875. Mas eu preciso registrar esse valor, né, em graus Celsius, então eu preciso aproximar ali. Então, aqui eu vou aproximar, então eu vou ter o número 16,9 graus Celsius.
Então, sempre que eu estou falando, né, em grau, eu preciso registrar dessa maneira, né, para estar lendo certinho. Então, ali a pergunta era, qual que era a média das previsões registradas para esse período? Então, 16,9 graus Celsius. Então, eu aproximei ali, né, por ser 16,875, então ele está mais próximo do 9, né? Então, por isso, ficou 16,9 graus Celsius, ok? Eles vão fazer a resposta de vocês lá bem completinha. E aí, na questão C, qual que é a média entre a temperatura máxima e a temperatura mínima previstas para a quarta-feira em graus Celsius? Então, olha só, aqui na quarta-feira, vocês podem observar lá no infográfico de vocês, a mínima é 14 graus e a máxima é 28 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois valores e eu vou dividir por 2, porque são dois valores que eu estou analisando. Eu estou analisando o 28 e o 14, a temperatura mínima e a temperatura máxima. Então, por isso, eu vou dividir por 2, né? E agora, fazendo a soma aqui, ó, de 28 mais 14, eu vou ter 42. E aí, 42 eu vou dividir por 2. 42 divididos por 2 é igual a 21. Então, aqui a resposta, eu preciso deixar ela em grau Celsius. Então, 21 graus Celsius, né? Essa aqui que é a média da temperatura ali para a quarta-feira. Aí, na questão D, a média das temperaturas máximas prevista para esses 8 dias será maior do que 26 graus? Então, aqui nesse caso, eu preciso calcular a média das temperaturas máximas, né? Então, olha só, olhando aqui para o meu infográfico, então, olha só, no sábado, a temperatura máxima foi de 24 graus, que está aqui. No domingo, 22 graus a máxima. Na segunda, 23. Na terça, 26 graus. Na quarta, 28 graus. Na quinta, 30. Na sexta, 27. E no sábado, novamente, 27 graus. Então, eu peguei ali os valores da temperatura máxima, ignorei da mínima. E aí, eu vou dividir por 8 também, né? Porque são 8 dias que estão sendo analisados, de sábado até sábado. Então, dá 8, né? Então, olha só. Fazendo a soma de todos esses valores aqui, eu vou ter 207. E aí, eu vou dividir novamente por 8, né? Por ser 8 dias. E aqui, 207 divididos por 8 é igual a 25,875. E agora, aqui nesse caso, eu preciso aproximar para registrar em graus Celsius? Não, né? Porque olha só, o exercício da questão D, ali ele pergunta a média das temperaturas máximas previstas para esses 8 dias. Ela será maior que 26 graus? Então, ali não preciso aproximar. 25,835 é maior ou é menor que 26? É menor, né? Então, aí vocês vão fazer lá a resposta de vocês bem completinha, né? Então, não é maior. E aí, a gente vai pular, a princípio, vamos pular aqui o exercício número 8, porque ele vai ser a tarefa de vocês, tá? E nós vamos fazer juntos aqui, então, a atividade do número 9. Aqui na questão 9, ele diz o seguinte: com base nos dados divulgados pelo IBGE, observe no gráfico o aumento da frota de automóveis em 3 capitais brasileiras de 2005 a 2016. Então, vamos analisar aqui primeiramente esse gráfico. Então, é este gráfico que nós vamos estar analisando, né? Aqui ele representa o aumento da frota de automóveis em 3 capitais brasileiras, de 2005 até 2016. Então, as capitais são Recife, que está representado de verde, Manaus, que está representado de laranja, e Aracaju, que está representado aqui por essa linha vermelha, tá? E aqui embaixo nós temos os anos e aqui também é a quantidade, né? E aí a questão A diz o seguinte: qual dessas cidades apresentou maior aumento na frota de automóveis? Justifique a sua resposta. Então, qual que teve o maior aumento? Então, aqui é bem simples, né? Olhando para esse gráfico, então eu preciso analisar qual que teve a maior subida, né? Para ser mais claro. Então, olha só. Aqui eu observo que Manaus, né, que está representado por laranja, olha só. Ela teve um aumento, ele subiu bastante.
Então, veja bem, vocês precisam justificar aqui essa resposta. Então, o maior aumento da frota aqui foi Manaus, né, que está representado aqui em laranja. Por quê? Porque ele partiu aqui de 150, né? 150 mil automóveis em 2005, mas ele foi lá para 350 em 2016, né? Aí Recife aqui em verde, olha só, ele estava em 250 e aí em 2005 e ele foi lá para 370, 380 mil mais ou menos em 2016. Então, olha a diferença, né? A diferença ali do aumento aqui. E agora, a questão B, ela diz o seguinte: em qual dessas cidades a média representa melhor o aumento no número de automóveis? Por quê? Então, olha só, aqui nessa questão, eu preciso analisar todas as cidades, né? Olha aqui, Recife, Manaus e Aracaju. Então, a cidade aqui que representa o melhor aumento no número de automóveis é Aracaju. É essa cidade que está representada aqui em vermelho. Por quê? Porque a média ela está mais próxima dos valores máximo e mínimo. Então, por isso, aqui nesse caso, né, qual que é a cidade ali que representa a melhor média? É Aracaju. E agora, sétimo ano, antes de explicar ali o que vocês têm para tarefa, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um exercício que eu resolvi com vocês na aula de ontem. Então, na aula de ontem, eu fiz com vocês ali, né, expliquei o exercício número 4, aqui da página do número 6. E aí, na hora que eu fui resolver aqui a questão B, que era para determinar a média de gols dos demais jogadores e escrever aqui no quadro, eu resolvi certo no quadro, mas eu falei uma bobeira, né? Eu falei ali para vocês que vocês deviam somar os dois valores e dividir por 2, porque era para vocês analisar o número de gols e o número de jogos. E, na verdade, está errado. Eu preciso pegar o número de gols e dividir, né, pelo número de jogos. Então, no quadro aqui eu resolvi certo, mas na hora de falar eu falei assim, que eu estava somando os dois valores, o valor do número de gols e o número de jogos, e dividido por 2. Mas na hora de resolver, não. Na hora de resolver eu fiz certo, né? Eu peguei o número de gols e dividi pelo número de jogos, tá? Eu percebi nas fotos que vocês fizeram certinho, mas aí ficou confuso depois para vocês, ok? Então, só para ficar claro, aqui nesse exercício número 4, eu preciso pegar o número de gols e dividir pelo número de jogos, feito? Que coisa, verifique lá, de repente, se ficou alguma coisa errada e depois vocês arrumam, feito? Então, olha só, o que seria a tarefa de vocês? A tarefa de vocês é resolver ali o exercício número 8. O exercício número 8, ele é uma pesquisa, é um trabalho assim, bem elaborado que vocês vão estar fazendo. Então, também, vocês vão fazer lá numa folha separada, mas depois vocês vão anexar no caderno de vocês, ok? Ou passam a limpo, ou se vocês fizerem bem feitinho, depois vocês podem só estar colando. Então, o que é esse exercício? O exercício número 8, aqui da página número 7, ele fala o seguinte: pesquise as idades e a altura das jogadoras de um time de vôlei. Então, vocês vão escolher aí um time de vôlei, da preferência de vocês, e vão estar fazendo uma pesquisa. Pode ser da seleção brasileira, pode ser do time da sua cidade, da escola, ou até mesmo da sua sala de aula, né? Então, aqui na nossa sala de aula vai ser mais difícil, né, para você entrar em contato com cada um, então vai ficar mais complicado. Então, aqui vocês podem pesquisar, né, ali a altura e as idades dos jogadores de um time de vôlei assim, mais conhecido, que vocês podem encontrar ali na internet esses dados, tá? Então, vocês vão fazer essa pesquisa, e aí a questão A diz: construa a tabela e organize os dados pesquisados. Então, assim, vocês já viram muito gráfico, né? Então, vocês já sabem como que eu devo colocar, né? Vocês podem, aqui nesse caso, nós tínhamos um exercício, olha só, aqui na página de número 5, que aqui estava sendo analisado esse time de jogadores de basquete. Então, olha só, aqui, como que foi organizado? Tinha aqui o nome desses atletas, tinha também o número da camisa, e aí tinha a idade e tinha a altura.
aqui nessa pesquisa o exercício pede apenas a altura e a idade. Então, o que vocês precisam ter? O nome dessas jogadoras, né, que fala de um time de vôlei, e aí também a idade e a altura. Então, vocês podem fazer uma tabela ali, um gráfico assim, parecido com esse aqui do exercício número 1 da página do número 5, né? Então, olha só, a questão A é para vocês, então, construir essa tabela e organizar os dados que foram pesquisados. A questão B. Com esses dados, elabore um problema envolvendo média e passe para seu colega resolver. Então, olha só, aqui nesse caso, o que vocês podem fazer? Nós não estamos em sala de aula, mas vocês podem elaborar ali um problema. Exemplo, qual que é a média ali, eles vão falar de tal jogador. Fazem um problema bem elaborado, bem bonito, né? E aí vocês vão passar para o colega de vocês, né? Por um exemplo, o João vai fazer lá, elaborar o problema dele, e aí ele pode mandar uma foto lá para a Maria, e a Maria resolve lá para ele e manda a resposta. Aí ele coloca lá a resposta da Maria, mas ele precisa representar ali, escrever quem é que resolveu. Eles vão ter que resolver, que vão escrever lá, Maria, né? A resposta de Maria foi, tá? Então vocês podem fazer isso, né? Manda a foto lá para o colega resolve e depois vocês passam aqui, ok? Precisa ter o registro de quem foi que resolveu, ok? Tá bom? Então, simples, vamos fazer a pesquisa. Então, a pesquisa ela deve ser feita, né, com relação a um time de vôlei. Então, vocês vão fazer a pesquisa, depois vão construir uma tabela e organizar os dados. E aí, a questão B é para vocês aí elaborar um problema, né? Elaborem esse problema, tentem resolver primeiro para depois vocês passarem para o colega, feito? E aí, o colega de vocês vai resolver e vocês vão registrar, tá? E se vocês tiverem alguma dificuldade na hora de estar fazendo aqui essa atividade, essa tarefa, entre em contato comigo que eu vou atendendo vocês, ok?